Muito boa tarde a todos. Mais uma tarde aqui nos reunindo através das redes sociais para mais uma palestra pública do nosso Centro Espírita Despertar da Consciência. Hoje nós trazemos o nosso irmão Jesus Martins do Centro Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada, que vai nos trazer o tema A Mulher de Ló, Estátua de Sal. Vamos ver qual a mensagem nosso irmão tem a nos trazer hoje. Para darmos início, vamos à prece inicial. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que nos acompanham, mais uma vez estamos aqui nos reunindo através das redes sociais para ouvirmos mais uma palestra pública nessa tarde de hoje. Que o nosso coração esteja aberto ao ensinamento do Mestre e que possamos ter o discernimento e o amor para compreender a sua mensagem, para que possamos caminhar sempre rumo à evolução, que assim seja. Então, que nós tenhamos uma boa palestra. Estamos nós mais uma vez reunidos sob as bênçãos do Senhor, com o propósito de fazer uma propagação dos ensinamentos de Jesus sob a ótica do Consolador prometido, o Espírito Verdade ou a doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos. E como bem disse Kardec, a doutrina espírita tem uma chave, tem a chave que dá interpretação ao que foi ensinado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de forma muito cheia de simbolismos, de enigmas, e nós precisamos extrair essas lições, esses ensinamentos, para adequá-los à nossa realidade, para viver de conformidade com esses ensinamentos, com essas orientações. Hoje nós traremos um ponto muito interessante, que é o que está gravado no livro Gênesis de Moisés, no Antigo Testamento, sob o título de a esposa de Ló, a mulher que virou estátua de sal. Pois bem, desejamos a todos muita paz, que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde, e que esse momento nosso seja proveitoso. A nossa intenção, a partir da pesquisa que nós fizemos, é a intenção de trazer uma clareza para mim, em particular, e para todos os que nos assistirem, a propósito de como Deus sempre tem enviado para nós orientações, advertências, ensinamentos, a fim de nos ajudar no processo de melhoria pessoal que nós devemos providenciar em nosso favor. E desde sempre, missionários trouxeram orientações, aconselhamentos, instruções. O Antigo Testamento é um livro rico de simbologias, rico de mensagens divinas, e a gente tem uma dificuldade, nós do Ocidente temos alguma dificuldade de compreender, de interpretar esses livros, esses ensinamentos, devido mesmo ser rico de simbolismos e de enigmas. Então vamos pegar aqui a narrativa da Bíblia e depois tentarmos adequar, trazer para a compreensão atual. E narra no livro Gênesis que Ló era sobrinho de Abraão e que em dado momento eles combinaram separar, porque eles trabalhavam juntos na mesma propriedade, e combinaram separar, e Ló se dirigiu para uma terra, e nesse território existiam duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, e essas duas cidades se destacaram perante a espiritualidade ou perante as vistas do Senhor, como é dito, né, na linguagem do Antigo Testamento,
elas se destacaram pela promiscuidade. As populações dessas cidades se desregraram tanto no campo da sexualidade, principalmente esse era o grande distúrbio daquelas coletividades, era os abusos de toda espécie no que diz respeito ao campo da sexualidade. E chegou um certo momento, não é, que Deus envia uma mensagem para Abraão, e não diz como é esse tipo de mensagem. Geralmente o Antigo Testamento fala de anjos que apareceram, ou de visões, de sonhos que os idosos tiveram, ou os profetas tiveram. Então Abraão é avisado, Deus avisa a ele que vai destruir aquelas cidades, porque elas estão perdidas no que diz respeito ao comportamento imoral. E Abraão, sabendo disso, pede a Deus que não faça isso, se compadece da população. E Deus diz a Abraão que isso irá acontecer. Então Abraão pede que Deus pelo menos livre 10 homens justos, se naquelas coletividades existirem 10 homens justos, honestos, retos perante Deus, de comportamento equilibrado perante Deus. E posterior a esse pedido de Abraão, narra-se que apenas Ló, sobrinho de Abraão, que morava nas proximidades dessa cidade, apenas Ló, ele foi o único homem que recebeu a visita de 2 anjos. 2 anjos se materializaram, 2 anjos se apresentaram na figura mesmo masculina, como se fossem homens. E Abraão, melhor dizendo, Ló hospedou esses anjos, esses homens, em sua casa. Ló tinha uma esposa e 2 filhas. E os homens daquela cidade souberam da chegada desses 2 anjos, desses 2 homens, e foram ter com Ló, querendo entrar na casa de Ló e ter contato sexual com esses 2 homens. É assim que está narrado no texto bíblico. E Ló se nega a fazer isso, ele se nega a deixar esses homens entrarem. Eles querem então forçar a porta, arrombar a porta para entrar. E naquele momento os anjos que estão em forma de homem dentro da casa de Ló cegam os que vieram forçar a porta e retiram Ló com a família de dentro da casa. E dizem assim: a gente vai tirar você daqui com a sua família, e não olhem para trás. Não olhem para trás. Porque se olharem para trás, vão serem transformados em estátuas de sal. Conta a narrativa que eles saíram, um anjo puxou Ló pela mão mesmo, saiu arrastando mesmo assim pela mão, né, puxando pelo braço, e a esposa e as filhas acompanharam. Mas em certo momento dessa caminhada, já lá mais na frente, a esposa de Ló olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela foi transformada, ela se transformou numa estátua de sal. Bom, aí a gente vai parar, porque o interesse nosso não é o de detalhar essa narrativa, mas é o de procurar compreendê-la, transportando o ensinamento antigo para a atualidade. O território em que se deu isso, né, hoje é aquela região do Mar Morto. Fica lá no Oriente, né? É aquela região do Mar Morto. E ela, ainda hoje, ela é rica em sal. O terreno mesmo é rico em sal. O Mar Morto mesmo é chamado de Mar Morto porque nele não tem a vida, porque as suas águas são extremamente salgadas. E o território em volta não prospera nenhuma vegetação por causa do excesso de sal.
Lá naquela região também foi encontrado, já em pesquisa científica, a gente está falando já de um momento mais próximo da nossa atualidade, foi encontrado muito resíduo de chumbo, principalmente de enxofre. A pesquisa científica chega assim a um entendimento de que em algum tempo, em alguma época, houve lá erupções vulcânicas. Na passagem bíblica diz que Sodoma e Gomorra, as duas cidades, foram destruídas com toda a sua população, porque caiu sobre elas chuva de fogo. Chuva de fogo. Essa simbologia coincide também com o fenômeno que se dá da erupção vulcânica. Quando o vulcão entra em erupção, ele lança fumaça, né, fumaça muito quente, né, chama fumo. Ele lança uma fumaça tóxica e lança também lava incandescente. Onde essa lava passa, ela mata tudo. E enfim, foi isso que se deu ao tempo de Ló, conforme pesquisa científica. Em algum tempo isso ocorreu naquela região. A questão salina ainda hoje está lá. Alguns pesquisadores fazendo visitas na região, naquela área em que foi registrado esses fenômenos, encontram mesmo algumas estátuas, né, algumas pedras de sal muito grandes. Tem até algumas delas, sabe quando a gente olha assim para as nuvens, brincadeira de criança, né? Mas ainda hoje, se a gente quiser fazer, pode fazer isso. A gente olha para as nuvens e daqui a pouco, na nossa imaginação, a nuvem se transforma num carneiro, se transforma num elefante. A gente pode ver algumas figuras, imaginar algumas figuras nas formações das nuvens por ação mesmo do vento, deslocando-as. Então, esses pesquisadores encontraram lá algumas pedras de sal e dentre elas tem algumas que têm semelhança mesmo de uma mulher. Mas se você quebrar, dentro não vai ter corpo de mulher nenhuma, não vai ter um fóssil de mulher. Né? É apenas uma pedra de sal, mas tem o formato, dá essa impressão. Né? Então, foi isso que aconteceu. Está narrado na Bíblia. Isso pode ter realmente acontecido com a mulher de Ló, pode ser um símbolo. Né? Na verdade, é narrado que Ló existiu, que ele tinha 2 filhas. Tem essa narrativa, que ele tinha uma esposa, não é dado nome à esposa. Mas o que aconteceu aí foi que houve um processo de desobediência. Então, a primeira marca que fica para nós é: uma ordem do Senhor não deve ser desobedecida. Muito principalmente quando essa ordem é muito evidenciada. Por exemplo, Ló recebeu a visita de 2 anjos. Os 2 anjos se materializaram. Então não tinha como Ló ter dúvida a respeito daquela determinação de Deus. Né? Vamos usar assim, que é o que está no Velho Testamento, que foi Deus, né? Os espíritas, nós sabemos que Jesus é o governador do planeta, né? E a gente sabe também, pelo espiritismo, que Jesus tem a seu serviço uma falange incontável de espíritos purificados e superiores, né, que trabalham diretamente, recebendo as ordens dele, as orientações dele, que cumprem as determinações de Jesus. Mas o que está narrado a gente vai manter como está dizendo lá. Os anjos, na figura de homens, materializaram, conversaram com Ló e fizeram essa retirada de Ló daquela cidade. Pouco tempo depois, as cidades foram destruídas por chuva de fogo. E todas as pessoas morreram. Só sobreviveu Ló. Então, subentende que o único homem que tinha o merecimento de sobreviver, de escapar, que era digno, que era decente, era Ló. Porque Abraão pediu para Deus poupar pelo menos 10 homens e só foi poupado Ló. Né? Então, o que é que a gente vai deduzir disso aí? Que ele era o único que era merecedor. E por que seria isso? Qual é o símbolo que tem nessa transformação em sal, em estátua de sal?
Primeiro é a desobediência. O Senhor diz assim: não faça isso, e se você faz, tem uma consequência pela desobediência. Por que uma estátua de sal? Por que não uma estátua de barro? Por que não transformou numa outra coisa? Nós sabemos hoje, né, mas desde muito tempo nós sabemos que o sal é um dos nossos elementos que, por excelência, servem para a conservação. Não é? Desde muito tempo que o sal é utilizado para conservar, principalmente, os elementos, os ingredientes, os materiais que sejam perecíveis. Por exemplo, uma carne, quando não tinha frigorífico, quando não tinha geladeira, não é? Era conservada, era do sal. Os peixes, né? E muitas outras substâncias eram conservadas no sal. Você pega hoje qualquer enlatado, você pega hoje qualquer produto industrializado, veja lá no rótulo a composição dele, que você vai encontrar sódio, né? Sódio, que é sal. Né? Apenas a ciência avançou e foram descobrindo outras coisas e dando nomes, né? Então o sal e o sódio, mesma coisa. E recentemente vem se fazendo um trabalho para que as pessoas consumam menos sal, dizendo os pesquisadores, né, a partir das suas constatações científicas, que o sal pode ser nocivo à saúde se for utilizado em quantidade mais elevada, e a gente não sabia disso e usava bastante. Pois bem, então o sal conserva. Né? Então, o que é que a pessoa que olha para trás, né, tem um significado nisso, aí olhar para trás. E pode se transformar numa estátua de sal. Esse entendimento não é um entendimento somente espírita. Eu estive fazendo uma pesquisa, inclusive, no movimento religioso, de um modo geral, essa mesma passagem da estátua da esposa de Ló, ela tem essa interpretação mesmo. É quase que geral essa interpretação no meio religioso, de que não se deve desobedecer às determinações de Deus e que aquele que olha para trás se conserva no erro. É tipo assim, você e eu, nós temos um modo de viver, esse modo de viver não está adequado às leis divinas, nós recebemos uma intuição, uma inspiração, uma ajuda espiritual, direta ou indireta, para a gente mudar o costume, mudar o modo de ser, e a gente não muda. Não muda. Né? Então a gente está naquele estágio Sodoma e Gomorra vivendo. Independente de qual seja o tipo, não estou falando aqui agora somente da questão de sexualidade, mas de um modo geral, qualquer distúrbio que a gente tenha, qualquer viciação que a gente tenha, qualquer defeito grave que a gente alimente, que a gente vivencie, isso impacta com as leis divinas. E durante um tempo, Deus tolera isso, aguardando que a gente mude. Mas ele tolera enviando, né, pelo chamamento da nossa consciência, pela mensagem inspirada dos bons espíritos, dos que gostam da gente, dos desencarnados que nos querem bem. E a gente tem muita ajuda nisso. Muitas vezes os encarnados mesmo nos dão bons conselhos. E aí a gente reluta e quer viver estacionado naquela situação. Mas vai chegar um tempo que a gente vai ser forçado a sair dessa situação. Então, saindo dessa situação, tem uma transição. Você não sai da cidade de Sodoma ou de Gomorra, né? Você não sai dessa posição, desse costume, já para uma fase ou para um lugar melhor. Você tem uma transição, você tem um caminhar. Né? É essa trajetória que Ló vai fazer com as duas filhas e a esposa. Ele sai daquela cidade e vai agora caminhar na direção de uma outra. De uma outra que seja compatível com a sua formação, com o seu modo de ser, com aquela situação que você deverá praticar dali para frente, vivenciar dali para frente. Então, o indivíduo, saindo desse estágio em que se encontrava, que não era um estágio mais apropriado à evolução dele, ele agora está se destinando para uma outra situação melhor, para um degrau mais elevado,
né, vamos usar assim, para uma situação de vida mais conforme, mais de acordo com os ensinamentos, né, com as leis divinas, com os ensinamentos de Jesus. Aí esse indivíduo, ele deve agora focar os seus esforços, a sua determinação no estágio novo, não no antigo. Não ficar se lembrando, sentindo saudade, né, remoendo as coisas do antigo. Porque aí é onde entra o símbolo de quem vai para um destino olhando para trás, sentindo saudade, lembrando do que se passou, né, desejando mesmo estar naquele ambiente. Saí de lá porque fui forçado, mas sinto saudade, sinto vontade de voltar para lá, né? Então, assim, eu, durante um tempo, eu fui isso. Agora não estou mais sendo, mas sinto saudade, sinto vontade. Bom, se isso for de coisas boas, louváveis, de coisas que sejam condizentes com a consciência da gente e as leis de Deus, beleza. Mas se isso for saudade de coisas negativas, de coisas prejudiciais, que a gente deixa por alguma força divina ou por alguma força da própria vida de sofrimentos ou de instruções, nós deixamos de praticar. Então, nós não devemos ficar mais se lembrando, nos lembrando disso e sentindo saudades disso. Isso é olhar para trás. Não é? Então, agora nós vamos fazer uma pergunta a nós mesmos. Onde é que nós moramos? Para a gente saber se nós estamos morando em Sodoma, ou em Gomorra, ou em algum outro lugar onde nós moramos. Não é? Então alguém pode perguntar assim, onde você mora? E você diz assim, se for de uma forma genérica, você pode dizer assim, eu moro no planeta Terra. Ah, mas no planeta Terra você mora em que localização? Qual é a sua localização? Eu moro no Ocidente. Não é? O planeta Terra tem a parte do Oriente e a parte do Ocidente. Não, mas aí você está arrodeando muito para chegar nesse ponto. Eu quero saber uma coisa mais específica. Então tá, eu moro na América do Sul. Eu moro no Brasil. Eu moro num estado do Brasil. No meu caso, eu moro em Pernambuco. E na cidade? Eu moro na cidade Serra Talhada. Meu nome é Jesus Martins, eu moro na cidade de Serra Talhada. Mas ainda estou querendo saber mais detalhadamente. Eu posso dizer que eu moro na cidade de Serra Talhada, moro na rua tal, na casa tal. A bem da verdade, quem está falando com vocês é um espírito. Eu tenho o nome de Jesus Martins, mas eu sou um espírito que já vivi outras existências e já tive outros nomes. Então, nesta encarnação, eu estou registrado com o nome de Jesus Martins. E, nesse momento, a minha casa, a minha moradia é esse corpo. Essa fala minha é toda embasada nos ensinamentos da doutrina espírita. Então, eu moro atualmente nesse corpo. Esse corpo, como é que eu vivo nele? Eu vivo com o comportamento dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Se eu vivo com esse comportamento, em algum momento a minha consciência, Deus que me quer melhor, né? Deus que me fez para uma situação de angelitude, vai determinar sobre mim uma mudança. Eu devo mudar desse local, né, de imoralidade, ou de deficiências, ou de defeitos, ou de más tendências, de más inclinações. Eu devo mudar. Alguma coisa vai me tirar desse lugar, porque é da lei do progresso que eu progrida. Eu não posso ficar estacionado muito tempo numa situação quando a lei exige que eu avance. Então, o que é que acontece? Se eu me apegar a isso, eu me conservo nessa posição. Eu fico estacionado e me conservo assim. Aí está a expressão do sal. Me conservo. Como é que eu posso virar estátua? Eu não me movimento.
Eu não tenho mais movimento no sentido de avançar. Eu fico estacionado, me conservo com as deficiências e me fixo, viro estátua naquele patamar de evolução. Então, todas as vezes que uma circunstância nos levar a sair do padrão que nós estamos em busca de padrões melhores, nós devemos evitar olhar para trás, para não nos conservarmos no estágio anterior em que nos encontrávamos. Então, se a gente em algum tempo foi maledicente e saiu e conseguiu sair dessa situação de viciar, de falar da vida alheia, se a gente conseguiu, então vamos nos manter nesse caminho novo. Não vamos voltar, não vamos olhar para trás. Não vamos olhar para trás, porque se começar a pensar naquele estágio, naquelas situações de ser maledicente, a gente vai se conservar nisso. É o símbolo do sal que conserva. E pode ser que a gente se mantenha fixo na posição de estátua, porque não vai avançar, não vai alcançar aquele avanço que se espera, né, que está se trabalhando para acontecer, porque a gente agora ficou preso no passado. Resolveu viver mentalmente aquilo que passou. Não avança. Né? Então, assim, eu falei da maledicência. Nós podemos colocar isso, por exemplo, com a viciação da embriaguez. Você batalhou, tal, e fez tratamento, fez tudo, conseguiu. Tá? Você está com 2, 3 anos que está sóbrio, você não bebeu mais. O primeiro gole, não bebeu mais. Chega lá um dia que você começou a sentir saudade, lembrar dos colegas, dos comportamentos, e aí você sentiu vontade de tomar um gole. E daí para você voltar, de fato, a tomar um gole, é um pulo, né? É um passo, porque você começou a sentir saudade, vontade de voltar a praticar aquelas coisas. E isso a gente pode colocar com relação a todos os outros vícios ou más inclinações, da inveja, do ciúme, da ambição, de tudo que é negativo para o ser humano, no sentido de travar o seu progresso. Então, o símbolo da estátua de sal, da mulher que olhou para trás e virou uma estátua de sal, é isso. É que desobedeceu a lei que fazia, que orientava a progredir, a sair daquela situação para uma outra. E sentindo saudade, olhando para trás, simboliza dizer que estava saindo, caminhando em outra direção, mas com o pensamento, com a vontade, com a saudade, com tudo, na situação que ficou para trás. Então, isso na passagem de Jesus, por exemplo, tem algumas passagens do Evangelho de Jesus que deixa bem claro isso. Por exemplo, da mulher adúltera. Jesus diz a ela, olha, vai, não peque mais. Né? Então, assim, siga. Ninguém lhe condenou, eu também não. Siga. E não volte a cometer. Não volte para esse estado. Não olhe para trás. Porque coisa pior pode lhe acontecer. Né? O moço rico que chegou pedindo para servir, para trabalhar com Jesus, Jesus disse assim, ó, vá e venda as propriedades, venda tudo que você tem. Tá? Dê metade aos pobres. E o rapaz não voltou mais. Por quê? Porque ele estava preso naquela situação, ele até que era um cara bom. Mas ele tinha essa questão de ser apegado demasiadamente às coisas materiais, às riquezas, aos bens. E por causa desse apego, ele não avançou. Porque eu fico pensando, se ele tivesse feito isso, obedecido essa determinação, esse conselho de Jesus, vamos dizer assim, né? Um conselho. Se ele tivesse seguido o conselho de Jesus, distribuía lá metade dos seus bens com os pobres, tivesse voltado. Qual seria o ganho espiritual dele seguindo Jesus, sendo um discípulo, sendo um apóstolo? Espiritualmente falando, qual seria o ganho dele? Não é? Então Jesus deu uma ordem a ele, espiritualmente, e disse assim, ó, faz isso. E ele olhou para trás, ele disse, não posso sair, né? Eu não posso sair disso, não posso sair. Não posso deixar de ser. O que eu tenho, não posso. E ficou preso. Então, conservou-se naquela posição. Desobedeceu,
e como se fosse naquela posição. E a gente sabe pelas orientações da doutrina espírita, pela literatura espírita, que esse rapaz, alguns dias depois, ele veio falecer. Né? E poderia, quem sabe, seguindo as orientações de Jesus, ter tido um resultado bem melhor para a sua evolução espiritual. Né? Então, assim, a pergunta nossa é essa. Né? Na hora que eu quiser, eu paro, eu posso parar. Tipo assim, eu tenho uma viciação. Na hora que eu quiser, eu posso parar. Muita gente diz assim, eu fumo até na hora que eu quiser. Se não quiser mais, eu paro. Não, eu bebo minhas cachaçinhas, eu tomo minha cerveja, mas na hora que eu quiser eu paro, eu não sou viciado. Mas a pessoa não tentou parar nenhuma vez para saber se realmente consegue se dominar ou não. E muitas vezes é assim que a gente vai se justificando, se explicando, e a gente vai permanecendo no sal, se conservando no sal, se fixando, virando uma estátua de sal, não é? Porque se mantém naquela mesma situação, naquela mesma postura, enquanto deveria evoluir. Tá? Então é assim, se um anjo do Senhor se apresentasse para você ou para mim, é a pergunta que eu me faço. Se apresentasse para você ou para mim e dissesse assim, eu estou vindo da parte de Deus lhe convidar ou lhe orientar a você parar de fazer essas coisas negativas que você faz, que você sabe que faz e se permite, e agora sair para essa postura X, esse modelo que eu vou te mostrar aqui. Você faria isso de imediato? Ou você pediria um tempo? Ô anjo, me dá um tempinho, me dá mais um tempo, me dê mais uns dias, um mês aí que eu estou com dificuldade de fazer isso de imediato. Ou você não atenderia ao anjo? Né? Então, assim, tem uma série de perguntas que a gente poderia questionar, né? Paulo, quando está perseguindo os cristãos, né, que ainda é Saulo, né, e Jesus aparece para ele, é aquele momento que aparece Jesus, né, e aparece e ele diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Dali pronto, ali ele já viu a postura de Jesus, qual foi a orientação, e ali ele já cumpriu. A partir dali ele já cumpriu, né, já obedeceu. Então Paulo, ele vai dizer assim para Jesus que está à disposição para o que for para fazer, e vai fazer isso. Esses dias, eu preparando nesse material, eu vi uma coisa muito interessante na internet. Um pastor que tem um canal no YouTube, ele é muito... tem muitos seguidores. E uma irmã de uma igreja pergunta para ele, faz a seguinte pergunta para ele. Pastor, eu corro o risco de perder a salvação se eu fizer uma tatuagem? Porque eu tenho 13 anos que encontrei Jesus, que me consagrei a ele, tenho 13 anos. Eu sou crente. E eu tenho uma vontade, assim, uma coisa que é da minha adolescência, de fazer uma tatuagem. Aí o pastor vai dizer para ela, de uma forma assim, ele vai dar uma rodeada, vai citar várias passagens bíblicas e vai dizer para ela que ele não vê problema nenhum na pessoa fazer uma tatuagem. Na Bíblia, em canto nenhum, diz que vai perder a salvação se fizer uma tatuagem. E ele diz que também não se preocupa com as pessoas que fazem tatuagem. Ele diz que a preocupação que ele tem, na resposta que ele está dando para ela, a preocupação que ele tem é que essa senhora, com 13 anos crente, né, que aderiu, ela ainda tenha esse pensamento de fazer a tatuagem. Ela ainda conserva essa vontade de fazer a tatuagem. Aí ele diz assim, que Jesus, quando
quando traz o seu messianato, ele traz uma proposta de que a gente saia de uma situação de homem velho para ser um homem novo. É a proposta da renovação espiritual, da mudança total, integral do ser espiritual. E como é que você já tem tantos anos que segue, que está dentro de um movimento e ainda conserva vontades que não são compatíveis com o movimento? Então, como é que você está há 13 anos ou mais anos dentro de um ensinamento, numa escola, numa doutrina, que lhe convida a pensar melhor, a agir melhor, a se comportar de forma mais equilibrada, e você ainda conserva na sua intimidade vontades, desejos, você alimenta coisas que não são mais compatíveis com essa fase nova, com esse homem novo, né? A doutrina espírita é um conjunto de ensinamentos, é uma ferramenta que Jesus nos concede para a gente, fazendo uso dela, produzir em nós essa melhoria, esse aprimoramento espiritual. É a partir do ensinamento da doutrina espírita, do conhecimento da doutrina espírita, da aplicação dos seus ensinos em nossa vida, que nós poderemos sair da situação Sodoma e Gomorra e passar para uma situação mais compatível com os ensinamentos de Jesus, com o processo de evolução que nós devemos alcançar. Então, a proposta desse ensinamento, dessa simbologia, é dizer assim, que a gente não deve se conservar nas coisas que eram do nosso primitivismo, nas posturas que eram do homem que não tinha o conhecimento, das situações que nós vivenciamos em épocas que a gente não conhecia Jesus, que a gente não tinha noção sobre as orientações do cristianismo, não é? Agora nós temos. Então, se agora nós conhecemos Jesus, nós devemos ser criaturas novas, com comportamentos novos. Nós devemos evitar de olhar para trás da simbologia de quem vai se fixar, virar uma estátua de sal, vai virar, não ao pé da letra, né? Mas que vai e vai se comportar como anteriormente, né? E vai se conservar numa postura negativa. O Evangelho nos convida a sermos pessoas melhores, a sermos mais amorosos, mais caridosos, mais misericordiosos. Esse é o ensinamento que a lição nos traz. Os anjos do Senhor se manifestam de diversas maneiras e trazem para nós essas influenciações, esses convites a sermos pessoas melhores. E essa é a nossa intenção, o nosso desejo, de que todos sejamos melhores a partir de agora e sempre. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e guarde. E nos conservemos doravante no caminho, na senda do bem, para mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ampare e nos assista. Queremos agradecer ao nosso irmão Martins pela bela palestra, pelo grande ensinamento que tivemos na tarde de hoje. Que o Mestre Jesus o abençoe sempre. Vamos à prece final. Pai, queremos te agradecer por mais um ensinamento, por mais um aprendizado na nossa vida. Que possamos ter sempre o nosso coração aberto às mudanças necessárias nesse novo planeta que se inicia de regeneração. Que os nossos irmãos possam, junto conosco, caminhar sempre, evoluir e que possamos juntos publicar, proclamar o teu evangelho sempre a todas as nações. Que assim seja. Muito obrigada.